Olá, querido, tudo bem? Hoje a gente vai estar continuando a estudar a carta de Tiago, capítulo 2, quando Tiago fala sobre a fé e as obras e a relação destas na vida do cristão. Quando Tiago falou no capítulo 2 sobre a importância de viver a lei pura, como a gente falou, né? A lei régia que a gente discutiu semana passada, acima do Antigo Testamento e etc. Tiago está se respaldando ainda naquela concepção no capítulo 1 de um cristianismo verdadeiro, que não faz acepção de pessoas, que cuida dos necessitados, que ampara os aflitos, que é tradução do próprio comportamento de Jesus à vida das pessoas. Então, Tiago, nessa carta, é importante entender que ele está ainda imbuído desse mesmo pensamento, do pensamento cristão verdadeiro, genuíno, para com a vida do semelhante. Tiago, no capítulo 2, então, ele vai falar a respeito da importância do cuidado das pessoas, de não fazer distinção, de demonstrar amor, cuidado, generosidade, misericórdia. E no final do capítulo 2, ele vai falar sobre fé e obras, que ele justifica a partir ali da metade do capítulo 2 de Tiago, ele justifica a importância da fé ser uma fé prática, não uma fé somente no discurso, não é uma fé que fica só numa aparência de um servo de Deus. E isso é importante, porque Tiago vai dizer, por exemplo, que a fé precisa ser traduzida em ações de cuidado, por exemplo, com o necessitado. É isso que ele coloca nos versos. Como você pode falar, por exemplo, uma pessoa que está com fome, você fala assim, Deus te abençoe. Não é? Ele usa esse símbolo. Porque a fé precisa ser uma ação de amor, que é a lei áurea. Lembra que a gente falou sobre isso? A lei pura e verdadeira de Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas, mas ao próximo como a ti mesmo. Então, Tiago justifica que a fé precisa ser justamente uma tradução prática desse amor a Deus e esse amor ao próximo. E ele vai dizer, não adianta só dizer que crê, não é? Ele diz assim, os demônios também creem em Deus, sabem e acreditam na existência do Deus Todo-Poderoso. E nem por isso são servos de Deus, nem por isso fazem a vontade de Deus. Então, Tiago está mostrando para nós que as obras, elas nos provam, elas nos embasam, elas justificam a nossa fé. Se as obras justificam a nossa fé, a gente, de certo modo, também é justificado por aquilo que nós fazemos. A Bíblia sempre vai dizer que nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Nós falamos isso no vídeo passado sobre a justificação pela fé no Novo Testamento e não mais pela observância da lei. Só que aquilo que nós fazemos prova a nossa fé. Nós não somos justificados pelas obras, mas as obras justificam a nossa fé, que nos justificam diante de Deus. É importante lembrar que essas obras que nós fazemos não são obras do Antigo Testamento, tá bom? São obras oriundas da fé em Cristo, seguindo não a lei do Antigo Testamento, como nós falamos, mas seguindo uma lei muito sublime, muito maior do que todo o Antigo Testamento, que é a lei do amor. Explicado isso, a gente vê como que as obras de um cristão são importantes. E essa é a tradução neotestamentária a respeito de vida cristã. Jesus mesmo disse, quem não carregar a sua cruz não pode ser meu discípulo. O que é a cruz de Jesus? É a responsabilização de ser um cristão, é assumir uma postura diante do mundo de discípulo de Jesus, é realizar obras que justifiquem a sua fé e a sua devoção a essa cruz e a mensagem da cruz de Jesus. Então é necessário a ação em Cristo, para a sua glória e para a propagação do Evangelho. Você vê também, por exemplo, Jesus falando a respeito de você colocar a mão no arado, entende? Quem é que precisa ser, quem é que deve ser o servo de Deus? É aquele que põe a mão no arado, é aquele que
está no arado arando a terra, é aquele que está no arado plantando sementes, entende? É aquele que está agindo a serviço de Deus, a serviço de Cristo, em prol de Cristo, numa ação que justifica o comportamento cristão ou a fé, a crença em Jesus Cristo. Jesus também disse em João capítulo 15 que nós estamos ligados na videira, que ele, Jesus e que o Pai é que cuida dessa videira, o Pai é o agricultor. E nós somos os ramos dessa videira que damos fruto. A ideia de fruto é serviço, são ações que frutificam para a glória de Deus, são ações que nós oferecemos para o outro, entende? Em Gálatas capítulo 5, a partir do verso de número 22, a gente pode traduzir como um fruto direcionado pelo Espírito Santo, como amor, alegria, paz, mansidão, temperança, autocontrole, bondade. A gente pode traduzir, por exemplo, como ações do Espírito Santo. Esse fruto que Jesus deseja que pratiquemos. Mas não se restringe só ao texto de Gálatas, capítulo de número 5. Pode ser, por exemplo, a generosidade, pode ser, por exemplo, o servir a uma comunidade, pode ser, por exemplo, a doação daquilo que você possui, seus bens e talentos para Deus. Pode ser, por exemplo, uma habilidade que você tem que você entrega totalmente a Deus para a proclamação do Evangelho. Entende? Tudo isso é fruto que um ramo ligado à videira oferece a Deus. Então a gente oferece a Deus o que nós temos de melhor para a glória dele. Entende? As obras justificam a nossa fé. Há um texto em Apocalipse, capítulo de número 14, verso 13, que diz assim: Então ouvi uma voz dos céus, dizendo, escreva, felizes os mortos que morreram no Senhor, de agora em diante. Diz o Espírito, sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Ou seja, quando o texto de Apocalipse está falando sobre os santos padecendo e morrendo, o texto de Apocalipse está dizendo que esses santos serão recebidos na glória justamente porque a sua vida, as suas obras provaram a fé e a confiança que eles tinham em Cristo Jesus. Então, as obras cristãs precisam ser vistas pelo servo de Deus. Os frutos precisam ser gerados para que provemos dia a dia que somos de Jesus e que Jesus é importante à nossa vida. As obras não salvam, o que salva o indivíduo é a fé. Sempre é a fé. Mas Tiago vai dizer, a fé que não tem obras, ela não se prova, ela não se sustenta, ela não se justifica. Eu posso dizer que creio, posso dizer que acredito, mas se eu não me movo, se eu não sou proativo a essa fé, a essa crença, será que de fato eu creio? Será que não é uma mera conformidade? Será que não é um mero convencimento? Eu sempre brinco na igreja dizendo que tem muita gente convencido que Jesus é Senhor e Salvador, mas infelizmente poucas pessoas convertidas à mensagem da cruz. Então, as obras elas são importantes porque elas justificam para Deus e para o próximo que de fato cremos em Jesus, que de fato amamos Jesus e que de fato vivemos o evangelho verdadeiro. Lembra que Pedro está falando sobre cuidado das pessoas, não fazer acepção de pessoas, não fazer distinção do rico e do pobre. Então Pedro está falando, olha, agora a fé de vocês precisa ser provada por aquilo que vocês estão fazendo. Assim como o exemplo, por exemplo, de Abraão, ele cita, que numa ação de obediência e de fé, ele cria em Deus e por isso foi obediente à voz de Deus de quase sacrificar o seu filho Isaque no monte. Então, você tem a ação de Abraão quase sacrificando o seu filho, não é? Por obediência a Deus. Ele não foi necessário, o anjo bradou, falou, Deus sabe o que você faria, mas Deus não quer o seu filho, Deus queria a sua fidelidade, você provou que você é fiel a Deus e em ti serão benditas todas as famílias da terra, não é? Uma bênção que atinge a nós pela obediência de Abraão. Assim também como Raabe, que era uma prostituta da cidade de Jericó, acolheu os espias porque cria no Deus de Israel pelas coisas que ela ouviu dizer, ouviu falar a respeito
daquilo que Deus estava fazendo na entrada de seu povo na terra de Canaã. Ela creu, ela confiou, ela disse: esse Deus é o Deus verdadeiro e eu preciso fazer alguma coisa por esse Deus. O que eu posso fazer? Eu posso salvar os espias, proteger os meus e me dedicar a Ele. E foi isso que ela fez. Então a Bíblia prova que Raabe foi uma mulher que agiu pela fé. E o servo de Deus também precisa ter ações que justificam a sua fé. Senão, seremos somente palavras, né? Um discurso. Uma vida de discurso, mas sem nenhum compromisso, sem nenhuma verdade em Cristo Jesus. Então é necessário que a nossa vida tenha obras, porque as obras provam, justificam a nossa fé, e a nossa fé nos justifica diante de Deus. Amém? Gostou do estudo? Então compartilha. Semana que vem continuamos falando sobre Tiago, agora no capítulo 3. Deus abençoe sua vida e que você frutifique para Jesus. Frutificar para Jesus é um privilégio, porque as sementes que plantamos sempre são sementes do reino, que sempre possuem em si mesmo um peso de glória. E é um pedacinho do céu que a gente coloca na vida do próximo. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.